você avisa, certo? Agora está Certo, aparecendo. agora eu vou dizer aviso. Bom, é uma honra para mim muito grande. Eu estava ouvindo a Rádio Eldorado, onde eu faço um comentário de segunda a sexta, às 7h35, quando ouvi uma entrevista brilhante que o professor Gonzalo Vecina, da USP, Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, fundador e ex-presidente da Anvisa, respondeu a questões fundamentais do meu colega Raíssen Abac. Eu, inclusive, divulguei aqui no meu canal. Agora, eu resolvi fazer eu sou egoísta e resolvi fazer uma entrevista direta com o professor Vecina, que eu te admiro há muito tempo, e que me sinto aqui muito honrado de estar recebendo aqui na minha casa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Neumann. É um prazer e uma honra para mim também estar sendo entrevistado por um jornalista tão importante quanto você. Professor, hoje os jornais estão dando, ainda, né, estão repercutindo, uma fala de Jair Bolsonaro, presidente da República, anteontem, no Rio Grande do Sul, dizendo que chegamos ao finzinho da pandemia, ou seja, o finzinho da gripezinha, o finzinho daquela coisa que só maricas pega e tal. Que tipo de repercussão, que tipo de dificuldade essas declarações podem gerar para o combate ao contágio do novo coronavírus e, em consequência, a Covid-19, professor Gonzalo Vecina? Veja bem, é lógico que quando um líder, uma pessoa importante, porque o presidente da República é uma pessoa importante, é um líder, quando ele fala que não se preocupe que vem vindo aí um desastre, mas o desastre, a única coisa que vai fazer é destruir algumas coisas que não são importantes para todos nós. Basicamente é isso que ele está falando, que está vindo um desastre, mas o desastre não é importante, porque o desastre não deixará de vir pela não vontade dele. Nós estamos vivendo uma epidemia. Essa epidemia é grave, já matou quase 180 mil brasileiros. Mais de 180 mil já. Já passou de 180. Mais de 180 mil. Ultrapassando a profecia considerada apocalíptica do doutor Mandetta no Ministério. 180 mil mortos. Já passou. Já passou. Veja que, se nós estivéssemos vivendo a gripe espanhola, essa já passou e a história reconhece como uma imensa emergência sanitária, né? A maior de todos os tempos e tal. Pois bem, a gripe espanhola matou 35 mil brasileiros quando nós éramos 29 milhões de habitantes. Hoje, com 210 milhões de habitantes, para matar o que a gripe espanhola matou, nós temos que chegar no 255 mil pessoas. A gripe espanhola demorou 18 meses por aqui. Nós já chegamos nos 180 em 8 meses. Nós ainda teremos esta gripezinha durante este final de ano e provavelmente todo o ano que vem. Ou seja, estamos no caminho de ultrapassar a gripe espanhola em número de mortos. A sensação só não é pior porque no início do século passado, nós não tínhamos como tratar as pessoas. Não tinha remédio naquele tempo, não tem remédio agora, mas nós conhecemos técnicas adequadas para conseguir atender pacientes graves. Essa é uma diferença importante. Os pacientes não estão morrendo e sendo colocados na rua como foram colocados durante a febre amarela, exceto em Manaus. Em Manaus aconteceu coisa tão dramática quanto aconteceu durante a gripe espanhola. E a responsabilidade pelo que aconteceu em Manaus é do prefeito de Manaus, do governador de Manaus e do presidente da República. Eu não tenho dúvida disso. E o que está acontecendo agora no Brasil, em maior ou menor grau, é responsabilidade de quem nós elegemos nas 3 esferas de governo. Então, é terrível que o presidente, que o líder da nação, tenha esse tipo de consideração, que venha a público dizer que está no fim a gripezinha, de vir a público e dizer que só falta cair o mito da máscara. Já o mito da máscara que está impedindo que nós não tenhamos mais casos do que nós já estamos tendo. Então, a gente fica pensando na tal de imunidade de rebanho e nós não vamos chegar na imunidade de rebanho, não. Vai morrer muita gente ainda para chegar na imunidade de rebanho. Vai passar, inclusive, a gripe espanhola, né? Ontem cedo,
no mesmo espaço que o senhor teve na Eldorado, teve o ex-curador da Santa Casa, o meu amigo Nico Mendonça, Antônio Penteado Mendonça. E ele pôs um agravante nisso. Ainda não acabou a primeira onda, já estamos na segunda onda, e ele está dizendo, quer dizer, nós não estamos nem no comecinho do finzão, né, professor? Eu só discordo da questão de segunda onda, primeira onda. A segunda onda da gripe espanhola, ela ocorreu por uma mutação do vírus. Então, na verdade, é como se estivesse falando de duas doenças. Teve uma doença com o vírus de um jeito, e essa doença passou, e aí ela voltou e pegou a mesma população, mas com outro vírus, um vírus modificado e muito pior do que o primeiro. Por isso, a segunda onda foi muito pior. Nesta condição que nós estamos, o vírus veio, aqui no sul-sudeste, ele pegou mais ou menos 30% da população, e aí tem 70% da população ainda para pegar. Ele começou a cair porque nós conseguimos nos distanciar. Veja, lembra como é que estava São Paulo? Ninguém na rua, Marginal Livre. Nós fizemos um trabalho bom aqui. Aí, de repente, nós liberamos. Libera comércio aqui, libera comércio ali, libera shopping, libera academia. E as pessoas foram para a rua. Né? Pancadão na periferia, Vila Madalena cheia de gente, aí do lado do Mackenzie cheio de gente, no Rio, no Leblon cheio de gente, Santa Catarina, no Paraná. O que aconteceu? Aumenta o número de contatos naturalmente, não é mágica, não é castigo divino, começa a subir o número de casos. Então, nós estamos tendo um repique, um recrudescimento da primeira onda, porque eu acho que nós não vamos ter segunda onda. E está subindo de novo o número de casos. Em alguns estados... Professor, o senhor falou no presidente da República e ele fez aí uma coisa inédita. Eu não sei se o senhor, como especialista, vai concordar comigo, e se não concordar, eu estarei falando besteira, mas 3 ministros da Saúde, no meio de uma pandemia, sendo que os 2 primeiros médicos, e o terceiro, um general intendente, que eles chamam de especialista em logística. Se o senhor fosse comandante de uma tropa, o senhor confiaria a logística de uma batalha ao doutor Eduardo Pazuello, general Pessina? Nem sonhando. Ele é o tipo de general que jamais vai conseguir fazer isso. Ele tem dado exemplos disso. Ele chegou ao cúmulo de assinar um documento para autorizar a produção e a compra de uma vacina importante para o Brasil, que é a Sinovac, que vai ser produzida aqui no Butantã. E no dia seguinte, por ordem de um capitão, de um ex-capitão, este general voltou atrás e disse: dessa vacina não compraremos. Então, me desculpa, mas este general no meu exército não joga. Segundo o meu companheiro Hélio Gaspar, escreveu no artigo, doutor Vecina, se ele estivesse na logística do desembarque na Normandia, os alemães estariam em Paris até hoje. Mas olha aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu passei aqui pela ditadura militar, o senhor também. E mesmo na ditadura militar, eu me lembro, por exemplo, que pelo menos um ministro da Saúde, o doutor Mário Machado de Lemos, médico, especialista, em pleno governo Médici. Agora, também já tivemos ministro da Saúde competente sem ser médico. O engenheiro formado em economia, José Serra, teve um grande desempenho na questão do HIV e também do genérico. Então, o problema não é que não é médico, o problema é que é incompetente e o pior de tudo, negacionista e obscurantista. Ou o senhor discorda? Concordo plenamente. Acho que o José Serra foi provavelmente um dos melhores ministros que nós já tivemos. Lógico que eu acho que o Mário Machado foi excepcional ministro, fez uma reforma administrativa, jogou o Ministério da Saúde numa modernidade que era necessária naqueles 1976. Mas o Serra foi um ministro excepcional. Tem muitas conquistas, o Serra, né? A PEC do financiamento, a Emenda Constitucional 29,
a lei dos genéricos, a lei de criação da Anvisa, a lei de criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, não precisa ser médico nem profissional da saúde para ser ministro da saúde. Tivemos vários não profissionais de saúde. O que precisa é ser comprometido com o povo. E este general não tem compromisso com o povo. E este presidente não tem compromisso com o povo. Isto é fácil de dizer, porque eles estão deixando o povo morrer. Quando propõem, por exemplo, como agora o ministro da Saúde está propondo gastar 230 milhões de reais para distribuir, através da farmácia popular, um kit de medicamentos que o mundo inteiro já condenou. A hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina não tratam a AIDS em gente. Elas podem tratar em laboratório, in vitro, mas in vivo não tratam. Ele vai gastar 230 milhões de reais com isso. Já não chega o que vai jogar fora de teste? Tem 8 milhões de testes nos armazéns do Ministério da Saúde que não serão usados. Deram mais 4 meses de vida para eles, mas eles não serão usados. Por quê? Porque não tem máquina que utilize esses 8 milhões de testes. Foram comprados errado. Tem que admitir isso e jogar fora os testes, porque o fabricante não vai aceitar de volta. Mas ficam tentando enganar o povo. O senhor falou na hidroxicloroquina, há inclusive um estudo, que eu não me lembro agora quem publicou, que descobriu que nos pacientes de Covid, pelo menos, por engano, o senhor usou aí a palavra AIDS, mas é Covid. Né? Eu vivo cometendo essas falhas. Né? Tá certo, desculpa. Provoca doenças, distúrbios psiquiátricos. Quem sabe as pessoas que estão fazendo muita propaganda da hidroxicloroquina já estão sofrendo esses distúrbios, não é verdade? Agora, aqui na entrevista que o senhor fez a Eldorado, eu só fiz um pequeno... uma pequena cutucada quando o senhor livrou um pouco a cara do senhor Antônio Barra Torres. Mas ele é médico. Ele é médico, ele devia ter mais responsabilidade do que os outros, eu acho. Eu acho que ele rasgou o juramento de Hipócrates e a formatura dele na medicina no dia da manifestação fascistoide, a qual ele compareceu ao lado do Bolsonaro, sem máscara, e em plena esfregação. Ele gosta de se esfregar. Mas ele é contra-almirante. Eu não sei se contra-almirante é contra o regime militar. Ele é militar e é médico. Então, o senhor não acha que o médico tem mais obrigação? Tem a obrigação, primeiro, que agora é o seguinte: tem o juramento médico que o senhor fez, do Hipócrates grego, né? E tem o juramento do médico negacionista, que é o do Jair, o charlatão Jair Bolsonaro, que é o seguinte: todo mundo vai morrer mesmo, então dane-se a ciência, a medicina, não precisa curar ninguém, fechamos todos os hospitais, todo mundo vai morrer mesmo. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Gonçalo Vicente? Eu acho que nós temos o direito a viver melhor, e a função da medicina não é impedir que a gente morra, todos morreremos. A função da medicina é fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável e uma vida mais longa. E com uma vida mais saudável e mais longa, que a gente consiga fazer uma sociedade onde os seres humanos consigam viver melhor. Mas todos morreremos. Isto é inapelável. É o ciclo da vida. Agora, que nós podemos viver melhor e mais longamente, eu não tenho dúvida. E essa é a função da medicina. Infelizmente, nós estamos num momento da vida nacional em que esse valor do viver melhor e viver mais está sendo negado para nós. Eu concordo com as suas críticas à minha fala em relação ao contra-almirante, mas eu tenho esperança. Esperança, como você já bem sabe, né, e o povo todo, é a última que morre. A minha esperança é morre, mas custa para morrer. Hoje saiu aí na imprensa um anúncio da Univisa. A Univisa é uma associação lá dos servidores da vigilância sanitária. E eles fizeram uma manifestação pública dizendo da importância deles para segurarem a Anvisa como uma construtora da segurança sanitária daquilo que os brasileiros consomem.
Eu tenho esperança, aqui não tem esperança, aqui eu tenho certeza. Eu tenho certeza que os servidores da Anvisa irão segurar a Anvisa no lugar em que ela deve ficar. Não permitirão o uso político da Anvisa. Virão a público, se for necessário, para colocar e denunciar se aproximar do uso político a Anvisa. A Anvisa é uma agência de Estado e não de governo. Então, é aí que fica a minha esperança. Eu tenho certeza nos servidores e a minha esperança é que eles contaminem o contramirante. E o contramirante se sinta nutrido daquela boa força dos servidores da agência e entregue para a população brasileira segurança sanitária. Agora, eu quero dizer que no meu comentário sobre a sua entrevista, eu não sei se o senhor chegou a ouvir, mas eu vou lhe mandar a cópia, a gravação, o link, né? Eu aplaudi e segui a sua conclamação aos senadores da República para que façam uma sabatina decente do tenente-coronel que o Bolsonaro, completamente leigo em medicina, que o Bolsonaro nomeou para uma diretoria da Anvisa para fazer parte, inclusive, dessa negação sobre o que eu ia lhe perguntar sobre os funcionários. Eu ia lhe perguntar sobre os funcionários e queria saber do senhor, que o senhor conhece muitos deles, se eles terão força para impedir essa politização. Eu tenho certeza que terão força. A agência foi construída de uma forma em que servidores públicos eles são independentes dentro dos limites determinados na lei. Então, dentro dos limites da lei, os servidores serão respeitados. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. O caso do tenente-coronel é mais grave, porque não precisa ser profissional da saúde para trabalhar na saúde. Ele não é profissional de saúde, ele fez a escola de agulhas negras, aí, a escola de formação de tenentes. Então, é isso que ele é um tenente, ele se formou tenente. Agora, o problema da vida dele são as declarações que ele dá nas redes sociais. Então, declarações negando a importância da ciência, negando a existência da questão das boas práticas na ciência. Esse que é o problema desse tenente-coronel. E é por isso que eu acho que o Congresso tem que recusar o nome dele e na sabatina ele deve ser reprovado. Poucas vezes aconteceu isso na história das agências. Na Anvisa nunca aconteceu. Na história das agências, eu me lembro de um caso que a pessoa foi bombardeada lá no Senado. Espero que este seja um segundo caso, porque ele será desastroso para a vigilância sanitária. Nós vamos pedir a Deus. Eu vou rezar um ato de contrição toda noite para iluminar esse tenente-coronel. Não, e os senadores. Os senadores estão devendo essa a todos nós. O senhor, então, acredita que serão evitadas as consequências funestas da guerra política eleiçoeira em torno da Covid? É que eu fiz uma conta aqui, gostaria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado. O intendente lá da saúde, que, segundo o meu amigo Rui Castro, é general da passiva, né, da ativa, disse que a Anvisa demoraria 60 dias para testar uma vacina. Primeiro, um prazo enorme. A segunda, eu fiz uma continha, viu, doutor Gonçalo? É o seguinte, 800 mortes por dia, 40 mil por mês, 80 mil em 2 meses. Ou seja, estamos chegando lá no objetivo que eu quero lembrar o senhor, eu não sei se esse oficial aí é da mesma cartilha, ele é da cartilha do Bolsonaro, negacionismo, mas da frase famosa do Bolsonaro, que ele é capitão de artilharia, então a modalidade dele é matar, não é salvar a vida, né? Eu não sei se esse tenente-coronel é uma falha minha, eu devia ter pesquisado qual é a arma dele. Agora, seja qual for, eu espero que o objetivo da vida dele não seja matar, seja salvar vidas, porque aí já seria demais para nós, né? Não, mas eu acho que, independente do que ele seja, os senadores têm que pôr ele para fora. Tem obrigação. Tem obrigação de pôr ele para fora, porque não tem cabimento um cara que está negando a vacina, que está negando a utilização de medicamentos que sejam efetivos, que está negando a importância do uso de máscara, que está negando a importância do distanciamento social, que diz que está provado que isolamento não diminui o número de casos.
essas coisas todas ele está falando, ele está negando evidências científicas, coisas que já estão comprovadas pela ciência. Quer dizer, ele está falando a opinião dele não vale nada, porque o que vale é aquilo que eu posso comprovar através de uma evidência. Esta é a questão. O senhor é respeitado, é reputado, não apenas no Brasil, como fora do Brasil. Além da inteligência, o senhor dispõe da experiência e da independência. Como fundador, ex-presidente da Anvisa, o senhor já tinha visto alguma coisa similar ao que está acontecendo no Brasil, seja na República Velha, seja na ditadura do Vargas, seja na ditadura militar ou na democracia, ou mesmo no mundo? O senhor já viu, o senhor já tomou conhecimento de algo tão absurdo, tão surrealista, doutor Gonçalo Vezina? A gente está sempre se suplantando, né? Mas existem alguns exemplos na história. O problema é você lembrar deles, né? Imagino que o Idi Amin Dada, em Uganda, deva ter protagonizado alguns espetáculos que podiam chegar perto dos que nós estamos vivendo aqui, né? Você deve lembrar da personalidade, certo? Mas eu acho que nós estamos inaugurando uma coisa fantástica aqui, entendeu? O Sacha Cohen, aquele cineasta americano que vive tirando sarro dos judeus e dele mesmo, né, que é um judeu, talvez ele vá fazer um filme famoso daqui a algum tempo, né, tirando um pelo de tudo isso que está acontecendo aqui, né? Aquele grupo britânico também que fez um monte de filmes satíricos, ele vai ter um material muito bom olhando para esta quadra que nós estamos vivendo neste momento no Brasil. Mas temos na também história brasileira, eu não lembro de nada tão ridículo. Temos também o Daniel Ortega, lá na Nicarágua, que não é um bom exemplo. Daniel Ortega, na Nicarágua, os caras da Venezuela. Alexander Lukashenko, lá na... Lukashenko, lá em... Bielorrusso. Todos são... E do Donald Trump, né? Do qual o Donald Trump é inesquecível. O Bolsonaro é o pato, né? Agora, a Isabel está aqui torcendo para eu lhe perguntar, para o senhor explicasse por que a Coronavac ainda está em testes, se ela já está sendo fabricada. Isso não tem a ver uma coisa com a outra, o teste e a fabricação? Essa foi uma coisa interessante. Há muita gente leigos em particular, que criticam a velocidade com a qual nós conseguimos desenvolver vacinas. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar é que, em 2003, nós tivemos uma epidemia por um vírus da família coronavírus. Foi um SARS-CoV-2, 3, não era 2, porque o 2 é esse, mas era um vírus a família da coronavírus tem 6 vírus, mais o MERS, e essa família é uma família com a qual nós já temos algumas refregas, algumas outras. E naquele momento, em 2003, já se começou a desenvolver vacinas. Só que a epidemia foi embora e o interesse das pessoas em, finalmente, também a aplicação financeira em desenvolver a vacina foi ficando secundada. Depois, em 2012, nós tivemos outro episódio, que foi com a gripe dos camelos, a MERS no Oriente Médio. Então, na verdade, ele estava olhando para a vacina faz tempo dessa família corona. Além disso, a tecnologia que nós estamos usando nessas diversas vacinas, algumas linhas tecnológicas, são linhas tecnológicas que existem há muito tempo. O caso do vírus inativado, a maioria das vacinas com as quais nós trabalhamos hoje são de vírus inativado. Então, na verdade, nós não criamos, nós reendereçamos uma tecnologia. A tecnologia que é a tecnologia usada para fazer a vacina chinesa, a coronavírus. Aí. A tecnologia usada pela AstraZeneca, Oxford, é a tecnologia que nós usamos para fazer recentemente a vacina do ébola. A vacina da Pfizer, essa é uma tecnologia nova em termos de uso, mas ela já tem 30 anos de experimentação no mercado, que é a tecnologia do RNA mensageiro. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que olhar é isso. Não se saiu do zero. Segunda questão
é essa da produção. Então, você está desenvolvendo uma vacina, terminou os testes pré-clínicos em animais, começou a fazer os testes em humano. A fase 1 e a fase 2, a segurança e a eficácia. Neste momento, eu já posso começar a produzir. Tem um risco de jogar fora a produção? Tem um risco. É um risco econômico, mas não é um risco sanitário. econômico. Não, nunca sanitário, é um risco econômico. Doutor Vecino. Custa R$1 bilhão, uma coisa assim, fazer um lote de vacina. Mas, se você tiver condição de salvar vidas mais rapidamente, vamos salvar vidas. Sai da urina, como se diz, né? Ô, professor, em 1904, nós tivemos aqui uma revolta contra a vacina. O senhor acha que é possível ter uma revolta a favor da vacina nessas alturas do campeonato? Vamos recuperar a história e dizer que a revolta não foi contra a vacina. A revolta foi contra a sacanagem que o Pereira Passos estava fazendo com os pobres. Porque o Rio, naquele momento, estava sendo reurbanizado e os pobres moravam nos lugares mais baixos. E eles expulsaram os pobres para as montanhas, de onde os pobres não saíram até hoje. A revolta da vacina foi o pingo d'água quando os pobres estavam sendo retirados, expulsos da cidade e sendo mandados para cima. Eu gostaria que tivéssemos uma revolta hoje pela vacina, seria muito bonito, mas eu gostaria que a revolta não fosse pela vacina, fosse pela vacina. Fosse pelo SUS, para o SUS da vacina, mas para que o SUS não deixe de ser uma bandeira do povo brasileiro, ter um sistema universal de atenção à saúde financiado por impostos públicos. Isso tem que se transformar num mantra do processo civilizatório brasileiro. Doutor Gonçalo Vecina, me diga uma coisa, estamos já pertinho do fim, fique tranquilo. O senhor acha que é necessária essa discussão sobre obrigatoriedade de vacina a essa altura do campeonato, doutor Vecina? Veja bem, se a maior parte da população não tomar vacina, nós não pararemos de ter casos. Então, nós precisamos de uma cobertura muito grande. Agora, como é que a gente consegue uma cobertura muito grande sem obrigar as pessoas a tomarem a vacina? As crianças e os jovens é diferente. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga os pais a levarem as crianças a serem vacinadas. Os pais não podem tomar a decisão de impedir que as crianças se protejam. E as crianças não estão em condição de tomar essa decisão. Agora, estamos falando de adultos. Essa vacina não vai vacinar a criança. Nós não vacinamos, os testes não experimentaram em gente com menos de 12 anos. Então, nós vamos vacinar no máximo de 12 a 16, de 16 para frente. Então, não vamos discutir crianças, vamos discutir a população. A população tem que ser informada e informada tomará a sua decisão. Eu acho que é assim que tem que ser. Agora, a função do Ministério é fazer campanhas. É informar, apesar do que não acredita Bolsonaro, do que não acredita o general Pazuello, tem que informar a população de que temos vacina, que são diferentes vacinas, nós vamos ter simultaneamente 3 vacinas, eu acredito. Se houver bom senso, nós vamos ter 3 vacinas simultaneamente, vacinando diferentes categorias da população brasileira no Brasil inteiro. Vai ser uma operação complexa que exigirá muito planejamento, muita logística do pessoal do Ministério, do pessoal das secretarias estaduais e das secretarias municipais, que é quem estará aplicando a vacina. Né? Então, vai ter uma logística fantástica, com 3 vacinas diferentes e as 3 com 2 doses. A pessoa tem que tomar uma dose, 21 dias depois tem que ir lá tomar outra. E se não for, eu tenho que buscar ela em casa. Então, por quê? Porque eu tenho que garantir a maior cobertura possível. Se não houver a maior cobertura possível, o vírus continuará matando. Agora, eu não vejo por que torná-la obrigatória. Não há razão para obrigá-la. Isso aí é só uma firula de charlatão, que vende hidroxicloroquina, como o senhor denunciou aqui. Agora, nosso tempo aqui está se extinguindo. Eu queria lhe perguntar só mais uma coisinha. Com o que é que os brasileiros contam para evitar
esse morticínio programado por Jair Bolsonaro e seu general-intendente? Bem, primeiro nós contamos conosco mesmo, pelo menos, né? Então, eu acho que ele conta com a imprensa tem feito um papel muito importante. Espero que a imprensa, muito proximamente, venha se juntar ao Ministério Público. O Ministério Público é o guardião da lei e o guardião da execução da lei. Só que ele está ausente dessa história, né? Depois da pataquada que fizeram há pouco tempo aí atrás de fazer um impeachment por causa de uma pedalada, não sei o quê, está todo mundo meio com medo de botar a mão no fogo de novo. Mas eu espero que o Ministério Público venha. Conta com com a saúde. Os profissionais de saúde estão junto com a população e estão demonstrando que estão junto com a população. Então, poderiam contar com os governantes, mas os governantes, na maior parte do país, estão ausentes. Em alguns lugares, eu reconheço, existem governantes. Em alguns momentos, eu acho que o Dória fez muita bobagem aqui em São Paulo, com essa política toda em cima de 2022. Mas, por outro lado, ele brigou pela vacina, eu tenho que reconhecer isso. Ele privilegiou a atividade econômica em vez de fechar ambientes que podem transmitir o vírus, fez isso, errou também. Tem que voltar atrás e tem que fechar muita coisa e correr o risco político de ser mal visto, porque está diminuindo o espaço de ocorrência de novos casos, fechando academias, tem que fechar, fechando restaurantes onde não existe sistema de ventilação de ar, então, enfim. Mas eu acho que temos que reconhecer alguma coisa, ao mesmo tempo que algumas bobagens. Mas é uma quadra diferente, muito difícil essa que nós estamos vivendo. Mas com o SUS, eu tenho certeza que nós podemos contar. É isso aí, eu quero agradecer muito, dizer que é uma honra muito grande para mim receber aqui na nossa sala o doutor Gonçalo Vecina, da USP da FGV, que nos iluminou com a sua sabedoria nesta República das Trevas. Até a próxima, professor. Vou voltar a procurar. Até a próxima, que nós continuemos iluminando, tentando iluminar essas trevas nas quais nós estamos enfiados. Parabéns para você e, por favor, continue dando a sua contribuição para essa iluminação acontecer. Obrigado, professor. Muito obrigado, Zé. Foi difícil entrar, mas eu vou sair, tá bom? É isso aí, olha, foi um